A unificação alemã. Oi, gente. Deixa eu botar aqui minha cara maior para vocês poderem me ver. Desculpa. Oi, gente. Meu nome é Vinícius. Eu sou do projeto Grandes Altitudes. E hoje a gente vai ter uma aula de unificação alemã para vocês, tá? Olá. É, então, a unificação alemã não pode ser confundida com a reunificação alemã, que foi um processo que aconteceu muito depois, na verdade, no século XX. Aqui a gente está falando de um processo que acontece no século XIX e ele é completado em 1871. Vou mostrar para vocês o que aconteceu até os antecedentes dele. Eu vou te mostrar como ele aconteceu com o processo. Ele não foi uma coisa que aconteceu assim, ele demorou vários e vários anos para acontecer. Ele tem que ser entendido no contexto do século XIX, onde tem um nacionalismo crescendo na Europa. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso e eu pensei em começar pelo Napoleão. A Alemanha antes do Napoleão, ela era, como vocês podem ver nessa foto aqui, um caos. Politicamente falando, ela era dividida em vários países, né? Vários estados. Mas as pessoas que moravam naquela região alemã se viam como alemães. Eles achavam que eles eram um povo só. Eles todos falavam a língua alemã, eles todos tinham uma aparência física relativamente parecida. Eles todos eles conseguiam se comunicar de alguma maneira, eles tinham livros parecidos, contos populares parecidos, músicas. Então, tudo na região alemã, principalmente a língua, acho que a língua, eu diria que é o mais importante, talvez, para você pensar nesse caso aqui. Mas tudo que essas pessoas elas tinham muitas coisas em comum e elas começaram a se ver como um povo. Elas sempre se viram. Mas mentira, elas começaram a se ver nessa época como um povo, né? Os chamados alemães, né? É, mas a questão é que não havia um Estado que representasse os interesses do povo alemão. Na verdade, haviam vários estados diferentes que possuíam pessoas de nacionalidade alemã. Então, como eu falei, todas as pessoas que moravam nessa região da Europa, elas eram nacionalmente alemãs, ou seja, falavam alemão, ouviam as mesmas histórias, as arquiteturas perto de onde eles moravam parecidas. Muitos eram a religião até que é uma coisa mais dividida, mas todos eles eram cristãos, por exemplo, né? Alguns protestantes, outros católicos, mas todos cristãos. Então, eles viam similaridades entre si, entende? Mas não havia um Estado que representasse. O alemão número um podia ser da Prússia e o alemão número dois podia ser da Bavária, entendeu? Então, era uma situação muito complicada e os alemães não tinham ninguém que pudesse falar por eles como povo. Apenas pela pessoa ali, como pessoa que mora por lá, entendeu? Eu moro na Bavária, eu sou da Bavária, mas eu me sinto alemão, entende? O que acontece é que o Napoleão, quando ele causa o caos na Europa que ele acaba causando, ele realiza alianças com diversos estados alemães e ele diminui as divisões entre eles. Então, esse caos que vocês estão vendo, na verdade, acaba ficando um pouquinho menos caótico. Vários estados se juntam e tornam-se estados maiores. Acontece o seguinte, mas, mesmo em vários, mesmo se sentindo como um povo, morando em vários países, vários estados diferentes, a ideia de nacionalismo alemão manteve vivo o sonho que eles tinham de se unificar num país alemão, num estado alemão. O Napoleão, como a gente falou, ele acaba unificando vários reinos, ele acaba tornando um pouco menos caótica essa divisão. E ele acaba se unindo a líderes locais e eles acabam ganhando uma certa influência. E como vocês podem ver nesse mapa aqui, você consegue ver, ficou um pouquinho menos caótico. Ainda está bastante caótico a região alemã, a região da Alemanha. Mas se vocês compararem com a França do lado, vocês veem que a França é um estado, né? Ela é uma coisa. Todos eles aqui são estados, mas eu falo assim, a França ela era um estado-nação. Ela é um estado grande que representava os interesses de todos os franceses, tá? Aqui no caso da Alemanha, como vocês podem ver, ela é super rachada, né? Tem vários estados, mas todos eles representando os alemães, né?
não tinha um Estado que representasse todos os alemães juntos, que era uma coisa que os alemães queriam. Depois que o Napoleão é derrotado, o Congresso de Viena ele cria a Confederação Germânica. A Confederação Germânica serviu para dar voz àqueles alemães, né, que queriam ganhar essa influência sobre o Napoleão, né? Eles começaram no Congresso de Viena, eles foram reconhecidos, aqueles alemães, e foi criada a Confederação Germânica. Ela era, na verdade, uma confederação, ela é uma união de estados alemães que trabalham juntos de alguma maneira, entendeu? Eles têm uma aliança maior entre eles. Não é como a França, que é um estado, um país, na verdade é um conjunto de estados que resolve entre si trabalhar junto entre si, fazer uma cooperação maior. É, os membros mais poderosos dessa confederação eram a Prússia, que eu coloquei em azul aqui, na verdade, não, nenhuma dessas imagens eu criei, na verdade, mas essa aqui está em azul, e a Prússia em azul e a Áustria em amarelo. Vocês podem ver que tem a Confederação Germânica, ela é delimitada aqui, eu não sei se vocês não conseguem ver meu mouse, mas ela está delimitada por essa linha vermelha que vocês veem ali. E a Prússia e a Áustria têm uns pedaços que não estão na confederação, mas isso não é tão relevante para vocês. Mas a ideia é que existe uma confederação com vários estados alemães, e a gente tem, dentro dessa confederação, dois estados mais poderosos, que são a Prússia, em azul, e a Áustria, em amarelo. E a Prússia e a Áustria, elas percebem esse movimento de unificação alemã, né? Esse vontade os alemães têm em se juntar como um povo, começam a disputar o comando da unificação do povo alemão. Então, a Prússia virou e falou, não, eu vou comandar isso aqui. O rei da Prússia virou e falou, eu quero ser o comandante dessa unificação. E o rei, assim como o rei da Áustria, né, o imperador da Áustria, também falou, eu quero ser o comandante dessa unificação. Porque quando você comanda a unificação, ele vai ser todas essas pessoas que são dos outros estados serão súditos dele, né? É uma coisa que é vantajosa para ele. Todas as indústrias que tem nos outros estados vão ser dele, vão ser comandadas por ele, controladas por ele. Então, tanto a Prússia quanto a Áustria estavam disputando o comando dessa unificação do povo alemão, tá? Em um estado só. É importante notar que isso tudo, o Congresso de Viena, aconteceu em 1814, começou em 1814 e terminou em 1815. A gente passa agora para uma outra fase da unificação alemã, chamada de Zollverein. É o seguinte, a Confederação Germânica que a gente está falando, ela é uma região, né, a Confederação Germânica acontece numa região que está com a sua indústria se desenvolvendo muito. E acontece o seguinte, como a gente estava falando, a Confederação Germânica, ela é um conjunto de estados. Ela não é um estado único, como a Casa da França, né, que é um estado que representa os interesses de todos os franceses que moram lá. A Confederação Germânica é uma união de vários estados, união da Bavária, de Hanover, da Prússia, da Saxônia. E cada um desses é um estado. E cada estado decide qual vai ser sua tarifa alfandegária. Vocês devem se perguntando o que é uma tarifa alfandegária. Uma tarifa alfandegária, de forma bem resumida, é uma espécie de imposto, uma quantidade de dinheiro que um vendedor paga para que seu produto possa ir para outro estado. Então, por exemplo, se eu sou um vendedor da Suíça e se eu quiser vender meu produto na Bavária, eu vou ter que pagar um certo dinheiro para que ele possa ser vendido na Bavária, para que ele possa entrar na Bavária. Isso é a tarifa alfandegária, entende? E cada estado alemão, né, cada estado do povo alemão, tinha uma tarifa alfandegária diferente. Isso atrapalhava muito, porque isso dificulta o desenvolvimento do capitalismo na região. Então, se eu sou um comerciante da Prússia, ou um industrialista da Prússia, né, um cara que tem uma indústria na Prússia, e eu quero vender um produto para a Saxônia, que é ali do lado, você pode ver, que é ali do lado, eu ia ter que pagar mais para poder vender meu produto lá. Então para mim é um saco, né? Para mim é bem chato ter que pagar mais, eu lucro bem menos, isso atrapalha a minha vida. Mesma coisa para a pessoa da Saxônia vendendo para a Prússia. E aí é toda uma complicação, né? Você tem que, para entrar, tem que pagar, é toda uma complicação. A Prússia, então, para resolver isso, ela forma o Zollverein. O que é o Zollverein? Ele é o que a gente chama de união aduaneira, né? Ele é uma tentativa de unificar essas diferentes tarifas alfandegárias. Então, ao invés da Prússia ter uma tarifa, a Bavária ter outra e a Saxônia ter outra, elas todas terão a mesma tarifa alfandegária. Entendeu? Elas vão para uma coisa da Bélgica, se ela quiser ir para Hanover,
por exemplo, um produto da Bélgica ir para Hanover, ela vai pagar, sei lá, 20 marcos. E se uma coisa da Bélgica quiser ir para a Prússia, também vai pagar 20 marcos. E da mesma maneira, as mercadorias que vão da Prússia até Hanover não pagam. Né? Não tem nenhuma espécie de imposto entre elas. Isso facilita muito a venda de um produto da Prússia para Hanover. Mas, como a gente pode lembrar, que eu mostrei aqui no outro slide, a Prússia e a Áustria, né, a Prússia azul e a Áustria amarela, elas estão disputando o comando da unificação alemã. Você entende? E a Prússia está totalmente agora tentando unificar os estados alemães de alguma maneira, entendeu? Ela está aumentando a união entre eles. E o que ela faz? Ela exclui a Áustria do grupo, do Zollverein. Então, eu botei para vocês aqui um mapa do Zollverein, né? Prússia azul, tem alguns estados ali. A cor deles não importa tanto para vocês. Mas esse é o Zollverein. Vocês veem que a Áustria está excluída ali, né? E aí, é o seguinte, os Estados-membros do Zollverein, eles prometem desenvolver essas infraestruturas, conectando suas indústrias, matéria-prima e consumidores. E essa é uma espécie de pacto que eles fazem, e isso unifica eles bem mais. Acontece o seguinte, a gente entra numa outra fase agora. O Zollverein, como vocês podem ver, foi formado em 1834, tá? 1834. E em 1861, o Guilherme I ascende ao trono da Prússia. Isso é essencial, não pela figura do Guilherme I, mas pela figura desse cara que eu botei do lado, chamado Otto von Bismarck. O Otto von Bismarck, ele vira o primeiro-ministro do Guilherme I. E é também chamado de chanceler, né? Na Alemanha ele é chamado de... Até aqui também, mas assim, na Alemanha ele é chamado de chanceler. Mas ele é conhecido como o chanceler de ferro. Você vai entender um pouco por quê. E o Bismarck, ele é a figura essencial. Ele é o unificador, o pai da pátria alemã, basicamente, você poderia dizer. O que o Bismarck faz? Quando ele vira primeiro-ministro, ele fortalece o exército e ele estimula a indústria de produção de armamentos. Tá? Então ele se prepara para a guerra. A Prússia começa a se preparar para a guerra. E acontece o seguinte, o Bismarck está profundamente, por sendo prussiano, está profundamente preocupado com a influência austríaca sobre os estados católicos do sul, do Zollverein. Por quê? Porque a Prússia é protestante e a Áustria é católica. E a Alemanha, a Bavária, por exemplo, ela é católica. Então, havia uma maior afinidade também entre a Áustria e a Bavária, entendeu? Isso preocupava o Bismarck. Ele queria a Bavária, por exemplo, no exemplo da Bavária, ele queria a Bavária na União Alemã. Ele queria que a Bavária fizesse parte da Alemanha, não a Áustria, a Bavária. Então, para isso, ele precisa diminuir a influência da Áustria sobre a Bavária e sobre os Estados do Sul, para que a Prússia possa, novamente, comandar a unificação alemã. Então, é o seguinte, quando um país produz armamentos e guerra, ele tem motivo, armamentos e indústria, né? Principalmente armamentos, no caso. E tem motivo para isso. O motivo para isso é a guerra contra a Dinamarca. Você precisa entender isso um pouco. O Bismarck, vocês veem que ele assumiu em 1861, tá? O Guilherme I e o Bismarck subiram ao poder em 1861. E acontece o seguinte, tinha um problema que teve seu auge em 1864, com uma guerra contra a Dinamarca. Vou explicar esse problema para vocês. A Áustria e a Prússia, que é o país do Bismarck, desejavam partes da Dinamarca, nas quais a maioria da população era alemã. Você vê aqui do lado, eu botei para vocês, se vocês olharem o amarelo, a parte amarela, a parte marrom e a parte vermelho vivo, vermelho mais claro, assim, essas partes tinham maioria alemã, né? E os alemães, o povo alemão, morava nessa parte que a Dinamarca falava que era dela. E acontece o seguinte, os alemães, o Bismarck, como o prussiano, e a Áustria, eles desejavam anexar essa parte do território que a Dinamarca falava que era dela, porque lá tinha, era uma desculpa eles anexarem, porque lá tinha muito mais alemães do que dinamarqueses, entendeu? Eles falavam, não, a gente tem que proteger os alemães. Tinha um pouco disso, é claro, mas assim, a ideia mesmo é de usar isso como uma espécie de desculpa para anexar essas partes do território que a Dinamarca falava que era dela.
Eles estavam interessados nessa parte da Dinamarca, nas quais a maioria da população era alemã. Então, o Bismarck, junto com a Prússia, né, do Bismarck, se junta com a Áustria em uma guerra contra a Dinamarca. E eles ganham essa guerra contra a Dinamarca. E a Dinamarca é obrigada a ceder os territórios desejados pelos austríacos e pelos prussianos. E eles começam a administrar juntos esses territórios, que são Schleswig e Holstein. Schleswig-Holstein. E que estão aqui, né, nas cores amarelo, marrom e vermelho. Então a Prússia e a Áustria ganham essa guerra contra a Dinamarca em 1864 e começam a administrar juntos esses territórios que a gente está falando aqui. Schleswig-Holstein. E aí acontece o seguinte: a Prússia, como vocês sabem, estava desenvolvendo os armamentos deles. E ela fez um exército altamente treinado. E ela tinha que diminuir a influência austríaca sobre os outros estados alemães, para ela poder comandar uma reunificação. Como é que ela faz isso? A Prússia, buscando provocar a Áustria, ela começa a se intrometer na administração dos territórios tomados da Dinamarca. Tá? Como a gente viu, os territórios estavam sendo administrados conjuntamente, e a Prússia começa a ser um pouco entrona nessa administração. Não está muito compartilhando muito, não está muito, sabe, dando não está sendo uma coisa mútua, né? Ela está se intrometendo um pouquinho demais nessa administração. E a Áustria morde a isca, fica brava com esse abuso, né, que a Prússia está fazendo no território, que eles dois compartilhavam, que eles dois administravam juntos, e ela morde essa isca, e ela declara guerra à Prússia. Acontece o seguinte: o exército prussiano era muito mais forte do que o exército austríaco. Ele era mais capaz, ele era mais tecnologicamente forte do que o austríaco. E ele esmaga o exército austríaco em poucas semanas. E a Prússia toma para si os territórios tomados da Dinamarca, né? Então agora não é uma administração dos dois, é só a Prússia mesmo que administra. E a Áustria, com isso, perde sua influência entre os estados alemães. Entendeu? Porque ela é derrotada pela Prússia. A Prússia começa a ser vista dessa maneira como o país o mais forte deles. Se for para ter problema, a gente vai chamar a Prússia, entendeu? Ela vai proteger a gente. E só lembrando, a Guerra Austro-Prussiana aconteceu em 1866. E aí, o que acontece? O Bismarck, ele percebe que a Prússia, basicamente agora, ela está se mostrando como o mais poderoso Estado alemão. Então, ela está na posição de ser o líder para poder unificar os Estados alemães em um e formar a Alemanha. Mas como é que ele vai fazer isso? Através da Guerra Franco-Prussiana de 1870 a 1871. O Bismarck, ele tem noção de que agora a Prússia ela é vista como o Estado alemão mais forte. E ele elabora uma aliança militar com os outros estados alemães, no caso de um ataque da França, que era o vizinho ao lado, né, que podia a qualquer momento atacá-los. O Bismarck, então, de uma maneira bem interessante que ele faz, ele provoca o Napoleão III, que é, por coincidência, sobrinho do Napoleão original, né? Original, Napoleão I, imperador da França. Né? Então, Napoleão III, ele é também um militar, né? Ele é o líder de Estado francês, assim como seu tio foi. E ele acaba mordendo a isca do Bismarck. O Bismarck faz uma série de coisas, ele promete que vai fazer uma coisa que acaba não fazendo, dá a entender que vai fazer uma coisa e não faz. E aí, mas na verdade, o estopim é um telegrama que ele manda, um pouquinho alterado, que faz o Napoleão III ficar bem bravo com ele. E a França declara guerra à Prússia. E o que acontece? Quando a França declara guerra à Prússia, os estados germânicos todos se unem contra a França. E a Prússia derrota a França. E a França é obrigada a... Então você vê, né? A França, ela perde e ela é obrigada a ceder para a Prússia um território rico em minerais, chamado de Alsácia-Lorena, cuja maioria dos habitantes eram alemães também. E o que acontece é o seguinte, vocês veem como isso é interessante, o Bismarck, ele faz essa política muito interessante, né? Ele fala pra galera, ó, no caso da França atacar a gente se junta contra ela, tá? E ele provoca a França para atacar eles, entendeu? E isso serve de desculpa para os Estados alemães se juntarem contra a França, contra o inimigo comum, trabalharem juntos. E aí, isso acaba fazendo com que a Alemanha se unifique. A Prússia é vista como, ou realmente,
o país que pode defendê-los. Os Estados alemães percebem que isso vai torná-los mais fortes. E eles se unem ao redor da Prússia e eles fazem uma Alemanha unificada. Então, depois de derrotar os franceses, o Guilherme I, né, que a gente viu que era o rei da Prússia, cujo primeiro-ministro era o Bismarck, não confundamos, ele é coroado imperador da Alemanha. Né? Se vocês olharem para essa foto que eu botei aqui, o Bismarck, se não me engano, está em branco aqui, né? E o Guilherme I está, ele é o centro da imagem, né? Ele está ali embaixo da bandeira, né? Com a barba. E é importante pontuar que o Guilherme I, ele está sendo curado nessa foto no Salão dos Espelhos, do Palácio de Versalhes, que sempre foi um símbolo muito importante para a França. O Palácio de Versalhes é onde os reis franceses moravam. Então, é uma afronta, né? Eles coroaram o imperador alemão no mais importante, um dos mais importantes locais franceses, né? Locais de poder da França. É um símbolo muito forte. A gente percebe agora que a Alemanha se torna um estado unificado e altamente desenvolvido. Ela vai ser agora uma força a ser uma força assustadora na Europa. Ela vira uma das potências europeias em pouco tempo, pouquíssimo tempo. E então a Alemanha se unificou e a França entra em clima de revanchismo contra os franceses. Né? Tipo, tomaram uma região importante para eles, que é o Alsácia-Lorena, fizeram a coroação do imperador alemão no Palácio de Versalhes. Tudo isso faz que a mentalidade francesa fique prontíssima para uma nova guerra com a Prússia, não, no caso a Alemanha agora, né? Uma nova guerra com a Alemanha, para, sabe, mostrar que na verdade, eles são melhores que os alemães, entendeu? Eles ficam nesse revanchismo, que era uma revanche. E essa é a seguinte ideia do revanchismo francês, que vai ser uma força na França até a Primeira Guerra Mundial, onde ela vai ter sua revanche com a Alemanha. E aí eu queria fazer um mini resumo da unificação da Alemanha, tá? Essa é a Alemanha final, tá? Que vocês podem ver nessa foto aqui. A Prússia tá em azul, né? Fica ela tá meio cortada até por um pedaço. Mas ela, realmente, a Prússia é meio cortada. Ela tá em azul, né? E depois, e aí a gente percebe que primeiro que aconteceu foi, ela pegou Schleswig-Holstein, ali lá na pontinha, tá vendo? Schleswig-Holstein, perto de Hamburgo, pertinho de Hamburgo. E ela toma essa região de Schleswig-Holstein, depois o cinza e o verde não são tão importantes, ela se alia às cinza e verde contra a França e dessa guerra ela toma aquele pedacinho laranja ali, perto do verde ali, que é o Alsácia-Lorena, que é uma região rica em minerais, né? No caso, ferro, por exemplo. E é isso. Então, acho que esse foi um resumo da nossa aula de unificação alemã. É um processo muito interessante e espero que vocês tenham gostado.